Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui em mais um De Carona com o Grego. Fazia tempo, hein? Caraca, fazia tempo. Aconteceu tanta coisa nesse meio tempo. Deixa eu ligar agora. Aconteceu tanta coisa nesse meio tempo que tinha dias que eu esqueci o tripé. Aí, ó, tá vendo? Ó, tá. Eu esqueci o tripé para gravar. Aí tinha dias que eu esqueci o microfone de carregar. Tinha dias que eu não estava com vontade mesmo, porque acontece, né? Eu acho que assim, tem momentos que a gente não quer falar com ninguém, né? Eu sou desses, né? Eu sou. Aí, opa, acho que tá melhor. Ó, faz tanto tempo que eu não gravo que eu até o meu set aqui não tá bem configurado. Bom, ai, ai, olha, essas. Nem lembro quando que eu gravei a última vez, mas aconteceu tanta coisa da última vez que eu gravei. Nossa. E essa semana tá lotada. Nossa. É a primeira semana de novembro e estamos com o quê? Temos 3 congressos para ir. Hoje é terça-feira, amanhã tem congresso, quinta tem congresso e sexta tem congresso. Amanhã tem congresso da Adnotari, que eu não vou palestrar, mas eu combinei com o Capobianco, que é o cara dos estúdios Top Media, meu amigo que faz todas as gravações do Adnocast e tal. A gente vai ter um estúdio avançado lá no congresso, que vai falar sobre o uso capião. E aí o meu objetivo é entrevistar pessoas enquanto eu estiver lá. Chique, né? Caraca, caraca, vai ser muito legal mesmo. E aí com isso a gente vai promovendo conteúdo e tal. Vai ser um dia bem interessante, um dia diferente. Hoje o dia tá lotado também, nossa, tem um monte de coisa no escritório. Tem 2 leilões que se encerram, um que eu acredito que não vai vender e outro que eu acredito que vai vender com disputa. Aí você vai me falar, bom, mas como que você acredita que não vai vender algo que você põe à venda? Olha só, sempre que eu pego um leilão para fazer, e aí é uma questão automática minha, claro, eu faço análise jurídica, faço toda a análise jurídica de validade do leilão, aquele o que eu chamo de saneamento da execução do cumprimento de sentença, porque para mim isso é muito importante. Então eu vejo intimações, vejo tudo, né? E aí com isso o que acontece? Olha só que interessante. Com isso eu tenho uma realidade já documental. Claro que se der necessidade de esclarecimentos, eu não vou fazer o edital do leilão e aí, claro, isso vai gerar, obviamente, uma questão de uma questão para ser resolvida antes de retornar para mim para eu poder fazer o leilão. Agora, quando eu percebo que está tudo ok e tal, eu vou fazer o edital do leilão, claro. Só que naturalmente isso para mim é uma coisa, uma consequência, acho que dos anos, não sei nem explicar. Eu já tenho uma interpretação de análise de uma certa forma comercial e já de uma análise financeira com base no processo, com base no edital, com base nos documentos, com base na análise comercial que eu fiz, e ainda às vezes é só de cabeça assim, tal. E eu percebo muitas vezes que, nossa, dificilmente esse imóvel vai despertar interesse. Sim, acontece. Acontece. E tudo bem. Acontece tudo bem. É assim, eu não posso deixar de fazer o leilão, mas
eu já sei que a probabilidade de venda, de arrematação, é menor. E por que que eu falo isso? Vou dar o exemplo do de hoje, tá? É um terreno, na verdade, são direitos, se eu não me engano, são direitos possessórios que estão sendo alienados judicialmente, em que não há neste imóvel, não há, esse imóvel não tem matrícula, é um imóvel no litoral norte, em Caraguatatuba, tal. Então, são fatores que vão influenciar, né? A localização, o estado documental, e aí vou somando situações. Então, claro, eu faço uma prospecção, eu faço divulgação, o meu intento é vender. Mas, oh, nossa, desculpa. Hoje o dia dá para ficar em casa na cama, porque eu até postei no Instagram, tá uma névoa, assim, desceu. E eu olhei assim, eu levantei né, eu nem levantei, eu olhei para a janela, que o meu quarto tem uma janela gigante que dá para umas árvores e tal. Neblina, 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 neblina. Aí eu no caminho, e aqui ó, não dá para ver o céu porque tá tudo neblina. Então assim, é o clima que me deixa estimulado para dormir. Mas me deixa estimulado, me deixa com vontade. E ontem ainda eu fui na academia. Nossa, eu fico cansado quando eu vou na academia. Não, tô precisando para poder ficar com saúde. Tá chegando, vem chegando o verão, um calor no coração. Essa magia colorida são coisas da vida. Acho que é Marisa Monte, ó. Bom, e aí, ainda que eu faça a maior divulgação possível, às vezes é difícil encontrar a pessoa interessada num terreno, numa região de litoral norte, tal, com essas especificidades, não tem construção nenhuma, tudo tal. Então, é, cada produto que eu estou levando a leilão por ordem judicial, só agora deu para ver o som, vai ter uma especificidade. Ó, como, por exemplo, o outro leilão que eu tenho hoje é um apartamento em Guarujá. Meu, isso eu até consegui entrar no imóvel, tirei fotos, vídeos. Nossa, tá incrível. Tem, se eu não me engano, 7 pessoas habilitadas para dar lance. Ainda não deram lance, mas tem 7 pessoas habilitadas para dar lance. O que isso significa? Significa que nós vamos ter uma, uma possibilidade de disputa? Sim. Uma possibilidade de só ter um lance? Sim. Assim, o leilão não é porque tem 10, 15, 8, 7, uma aí. Nunca é. A habilitação, olha como é importante. Qualquer pessoa interessada em participar do leilão passa pelo cadastro. Depois ela vai fazer a habilitação. O cadastro é geral para o site inteiro. Então, pô, nem se sabe qual é o interesse dela. Quando ela se habilita, o que ela está dizendo? Li, declaro que li, declaro que entendi, declaro que compreendi, declaro que aceito os termos do edital. Tá? Então, os termos do edital do leilão, eles têm um viés de justamente repercutir as regras que vão ser estabelecidas naquele leilão.
Beleza. Tá. E aí, a partir do momento que a pessoa se habilita, ela já demonstra um interesse específico naquele leilão. Mesmo assim, é certeza que ela vai ofertar lance? Não, não é certeza que ela vai ofertar lance. Por quê? Porque ela não é obrigada. Simples assim. A habilitação, uma vez analisada, e aí eu analiso documentos, uma vez aprovada, ela gera a autorização para aquela pessoa habilitada ofertar lance. Significa que ela vai ofertar? Não, não significa. Só se ela quiser. Aí ela vai estar logada no sistema tal e vai poder ofertar o lance. Se ela quiser. Se ela não quiser, ela não faz isso. Se ela não quiser, ela não faz isso. Aí o que acontece? Olha só. Se ela não quiser, tudo bem. Se ela quiser, ela vai ter a opção de, no meu sistema, ofertar em geral, né, lance parcelado ou lance à vista. Beleza? Lance parcelado ou lance à vista. E ela também vai estabelecer algo que eu reputo até o mais importante. Se a pessoa já tem interesse, se a pessoa fez todas as análises, lembre-se, todo leilão vale a pena se a análise é bem feita. Ela vai estabelecer também o teto de lance. Porque senão ela se lasca. Senão ela se lasca. Que é até o que tem, até eu escrevi no Migalha sobre isso, por razão de um prêmio Nobel de economia e tal, que é a maldição do vencedor. Que é justamente o que a pessoa ir além de um racional ou de uma boa análise. Porque, olha só, eu sempre falo isso, eu tenho uma palavra nos leilões que é muito legal. Eu acho que dá vontade de tatuar essa brincadeira. Dá vontade de tatuar essa palavra, que é previsibilidade. Previsibilidade. O que significa previsibilidade? Algo ou efeito daquilo que é previsível. Ou seja, nós temos como antecipar, antever. Perfeito? Bom, se nós temos como antecipar, se nós temos como prever, nós temos uma realidade interessantíssima. Por quê? Por exemplo, nesse apartamento, você consegue saber, através de pesquisas, análises, o valor de mercado, ainda que próximo. Você tem o valor do lance inicial, você tem a repercussão das regras do edital, você tem o valor do condomínio, você tem o valor do IPTU, você tem como projetar cenários. Ah, mas qual que é o teu interesse? Ah, o teu interesse é para uso próprio. Você tem um viés de análise. Ah, não, o teu interesse é para comprar e vender, arrematar e vender, house flipping. O teu cenário é outro, de projeção. Você quer comprar, arrematar para ter renda passiva. O teu cenário é outro. Então, o que eu quero dizer aqui, que essas análises vão te possibilitar a entender se é ou não uma boa opção, a entender se vale a pena participar, então, óbvio. E se vale a pena participar, você vai conseguir metrificar até onde vale a pena. Vai conseguir metrificar até onde vale a pena. E se não conseguir arrematar, porque ultrapassou o valor que você
esperava tudo, tira, assim, ó, não tem o que fazer. É muito comum, quando tem concorrência, você ter participação de vários leilões e não conseguir arrematar porque ultrapassou o teu limite. Vem frustração, vem várias situações, mas você vai falar, bom, mas peraí, pelo menos eu me preservei, né? Porque não fui além daquilo que eu estudei para tanto. Porque tem dessas, né? Então, quando a gente fala em participação em leilão, você tem várias situações que vão fazer com que você perceba, com base nas análises, estabeleça premissas: vale ou não a pena, se vale a pena, até quanto vale a pena, qual que é o teu fôlego financeiro, tudo vai ser importante. Vários fatores vão ser importantes. Para quê? Para que justamente você tenha um alívio, certo? Beleza? Então isso é importante. Isso é importante. Tempo de maturação do produto, né? Porque você tem regularização a ser feita, você tem a situação de mercado imobiliário, né? Ó, por exemplo, ontem um arrematante me ligou, mandou o WhatsApp, falando da seguinte situação: ele arrematou o imóvel há 8 meses, está fazendo 8 meses, tá? Ainda não foi expedida a carta de arrematação, porque é um processo que tem algumas especificidades, né? Tanto que é um processo que tem outros imóveis penhorados, outro imóvel penhorado, que também foi a leilão. Aliás, o leilão terminou semana passada, com arremate. E só falta certificar o decurso de prazo e expedir a arrematação. Não teve impugnação, não teve nada. E ele, por que ele me entrou em contato? Porque ele falou assim: olha, recebi uma proposta e estou vendendo o imóvel. E aí eu estava orientando ele de como proceder nesta fase. Porque é viável a venda? Sim, direitos. Direitos. E aí ele vai firmar o. Oh, esqueci de pôr um. Na verdade, quando eu gravo, eu deixo o meu celular no modo avião para não ter interrupções de ligações, isso, aquilo, até por causa do horário, 6h40 agora, né? E aí eu não tinha colocado o mapa no computador aqui de bordo. Ó, que chique. No board computer. É isso. Né? Então olha como é importante. Ah, e ó, tô pensando na Black Friday. Provavelmente você vai ver esse vídeo e vai falar, pô, meu, Black Friday já passou. Ou não, né? Eu vou fazer o seguinte, eu tô pensando, até ontem eu lancei duas enquetes lá no meu grupo, na comunidade de leilões de imóveis, para entender os desejos das pessoas. E é bom isso, né? Curso presencial, curso online. O presencial eu não pus opção, né? Hoje em dia, não, por enquanto, não tem viabilidade, né? E aí, eu coloquei opções, inclusive de horários, tudo tal. E a princípio tudo está dando a entender que eu vou lançar dois produtos na Black Friday interessantes. Um com aulas ao vivo e outro com aulas gravadas. É o que eu vou fazer, né?
um preço bem interessante, né? Tô pensando com alguns brindes bem interessantes, né? Para justamente, nossa, para justamente alavancar esse final de ano, né? E eu acho que eu vou fazer isso numa live. Aliás, foi o que eu combinei com o meu marketing, né? O pessoal de marketing. Fazer isso numa live na quinta-feira. Vamos ver se dá certo, né? É tanta coisa. Nossa, é tanta coisa. Essa semana eu tenho que ir todo dia para São Paulo. E quinta-feira eu tenho que ir para Itanhaém. 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 Mas tudo bem. Faz parte. Vou lá palestrar. Nossa, olha só que engraçado, né? Geralmente as palestras giram em torno de 40 a 50 minutos. Geralmente os painéis. Nesse congresso de Itanhaém, eu perguntei para a pessoa, porque eu preciso saber, para preparar a palestra. Ele falou assim, ó, 1h10, mas se passar não tem problema. Caraca, caraca. Então, eu vou, nossa, tô pensando em algo bem legal, inclusive, inclusive com, será que eu deixei um caminhão me ultrapassar, passar na minha frente. Será que ele vai me agradecer? Porque eu espero isso. Porque eu sei o quanto para ele é uma descida aqui, é importante para ele ter essa percepção de, de aproveitar a energia. Mas é um treminhão. Não, não agradeceu não. Antigamente os caminhões agradeciam. Hoje acho que falam que não faz, acham que não faz mais do que obrigação. Mas não é assim, né? Não pode ser assim. Não pode. Mas tudo bem. Gratidão, gratidão. A gente tem que agradecer, meu. Agradeça. Olha, ainda que a gente tenha problemas, e todo mundo tem problemas, né? Quem não tem problema é preocupante, né? Tudo que você tem de conquistas, tem que agradecer. Acordar de manhã, tudo, tudo, né? Ai, ai, olha, tô chegando em Mairiporã agora. E aí, ó, preparar palestra, né? Aliás, é o que eu falo para, às vezes você que está aqui, minha audiência qualificada, quer dar aula, quer palestrar, tudo. E se você tiver nesse intuito, começa a ver palestras, cursos, tal, não apenas pelo conteúdo, mas pela forma. Que, ó, no sábado eu fui para Osasco, teve congresso em Osasco, eu patrocinei lá, acabei ficando das 9 da manhã às 4 da tarde, por aí. Tal. Almocei por lá, tal. Fizeram churras lá na casa da OAB, foi bem legal mesmo, né? E aí, pô, amigos meus, aliás, ó, os 3 primeiros palestrantes são meus amigos,
né, são meus amigos e foram palestrantes nos 3 primeiros painéis. Aí teve, antes de mim, teve mais dois. Antes de mim, teve mais dois, quatro. É que teve painel com 2 pessoas. Dois, quatro pessoas que eu não conhecia, tá? Foi o cinco pessoas que eu não conhecia, né? E aí eu observo como que eles fazem, tal. Cada um tem um jeito. Até a Liliane ia ser a primeira vez que ela ia palestrar. Gente boníssima ela, tal. E aí eu falei para ela, ó, Liliane, seja você. Você sabe, você estudou, você preparou. Agora você vai colocar a sua forma de apresentar. Claro, observe os outros, vê o que você acha legal, porque tem coisas que você fala, nossa, o cara é foda. Pô, que nem o Durval que foi um dos palestrantes. Ele tem um jeito dele de contar história, ele tem sutilezas, ele tem. É, é aquela pessoa que dá vontade de se abraçar, meu, né? Tal, é o vovô, né? Tal. Aliás, ele é vovô recente. Aí você tem o Kiko Naga, que também palestrou lá, meu amigo. Tem outra pegada, outra vibe. Ele é já mais, vamos dizer, não é agressivo, ele é mais incisivo, né? Naquilo que ele fala, tal. Uma puta palestra. Teve o José Augusto, meu amigo. Teve uma outra forma de apresentar. Então, o que, que acontece? Nós temos cada um, né? As duplas tiveram outra forma lá, tal, bacana. E cada pessoa tem o seu estilo, né? E é legal pra caramba isso. Agora, uma coisa que é sempre importante. Vou falar para vocês quando eu fui palestrar. Eu mandei meus slides em PPT, PowerPoint. Não é que o computador dos caras não conseguiu ler? Não leu. Aí colocou lá na tela, na, nada, nada. O que, que eu fiz? Dei a palestra sem slide. 40 minutos de palestra sem slide. E tudo bem. Por quê? Porque eu sabia, óbvio, né? Mas olha só que interessante isso, né? Até brinquei e tal. Aliás, eu preciso. Nossa, um caminhão tombou aqui. Putz, um caminhão tombou aqui na pista contrária da Fernão Dias. Tô dando sinal pro pessoal da outra pista. Tomara que não tenha. Tô dando sinal pro pessoal entender. Principalmente caminhão, eles entendem os sinais, né? Para o pessoal saber que tá teve um acidente e deve ter sido agora. Agora, tipo, e essas curvinhas, essa serra aqui onde eu tô agora, é a serra, aqui é o túnel da Mata Fria que eu vou entrar agora. Ela tem umas curvas, cara, muito complicadas se você não presta atenção, se você tá carregado, como no caso dos caminhões e tal. Infelizmente acaba tendo muito acidente aqui. Muito acidente. Isso que pelo menos não está formando trânsito e tal, né? Ai, ai, túnel da Mata Fria, sentido Atibaia, logo depois do túnel, 3 curvas depois do túnel, né? Bom,
E aí, olha só, falei lá 40 minutos sem slides, sem material, né? Assim, eu preparei com carinho, até falei, olha, pessoal, preparei com carinho, legal, tal. Mas acontece. Aí depois me falaram, é porque no computador não aceita essa versão, você deveria ter mandado numa forma XPTO. Mano, se eu deveria ter mandado, você deveria ter me avisado. Mas tudo bem, tudo bem. Então, agora, que nem agora amanhã não vou usar slide nenhum, porque eu vou estar só no Adnocast. Preciso preparar o, o meu briefing. Na quinta eu vou usar slide. Então eu já vou preparar em dois formatos, tudo, fazer teste antes, pedir para a pessoa testar. É que eu só vou conseguir mandar, acho que nossa, eu tenho que sair de madrugada, até tenho que combinar com a. Ai, ai. Nossa, esqueci de tomar creatina hoje de manhã. Sabia que eu esqueci alguma coisa? Eu saio com pressa de casa para não pegar muito trânsito, porque quanto mais tarde eu saio, mais trânsito eu pego e acabo esquecendo algumas coisas. Né? Então, tenho que combinar com a Suelen o horário. Ela mora em Guarulhos, ela mora na Penha. Até eu preciso pedir para ela simular, porque ela vai palestrar antes do que eu vou palestrar na sequência dela e a gente volta para São Paulo porque tem coisa para fazer, não tem jeito, né? Não tem jeito e faz parte, e faz parte. Ai, caralho, eita caminhão, cuidado meu, eita, quase que ele invadiu a minha pista, aí não, né? Aqui é a outra parte da serra, agora no outro sentido do túnel, que também os caminhões, às vezes, alguns caminhões abusam, né? E tem que tomar cuidado. O carro também abusa, né? Porque as curvas são mais fechadas. Ó, a gente passou pela curva lá que eu vejo a cidade, não dá pra ver nada, tudo neblina e tal. A visibilidade na estrada até que tá boa, mas fora assim, não dá pra ver nada. Legal. Bom pra estar em casa dormindo, né? Ai, ai. Nossa, acho que eu vou dormir. Queria. Nossa, hoje tem muita coisa pra fazer, leilão encerrando. Que mais? Hoje, de verdade, hoje eu pensei em fazer uma live em vez de gravar ou de carona. É que a estrada tem muitos pontos que não tem sinal. Muitos. E aí ia ser um pesadelo, né? De conexão e tal. Live tem que ser aberta de uma forma mais tranquila, né? Com segurança de internet, de sinal. Eu tô cansado e é só terça-feira. E é só terça-feira. Bom, é isso aí, meus amigos, minhas amigas, vocês que me acompanham no De Carona com o Grego. Ó, faz o seguinte, manda pauta aí, manda assunto, comenta, diga,
que quer que eu fale na próxima gravação. Vai que, né? Vai que eu grave o que vocês querem, comente o assunto, né? Tudo para trazer aqui experiências, bate-papo. Bom, bate-papo não porque é monólogo, né? Mas interessante, interessante. Nossa, tem tanta coisa na minha cabeça para fazer. Vamos lá, vamos buscar, vamos concretizar, vamos tirar do papel, tirar da cabeça, vamos implementar. É isso aí, você que está aí também, você quer fazer, planeje e faça. Faça e planeje, faça e vá planejando ao mesmo tempo, tá? Mas faça, 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 certo? É isso aí. Obrigado mais uma vez. Aqui tô chegando em Guarulhos agora. Vai começar a buraqueira aqui só. Ainda mais em período agora de chuva. Putz, como tem buraco. É isso aí. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Fui. Uhul.